começando mais um bate-papo no canal Arlete Convida. Hoje nós temos a jornalista Samantha Cavalca. Mas antes de falar com a Samantha, nós vamos conversar sobre nossos patrocinadores. A Browneria da Elisa, o melhor brownie da cidade. Temos também os colchões Onyx, o melhor colchão do Brasil. Assim que nasce, você não sai dele. Depois, faz de tudo para não ir. É uma energia. Mais na frente, você usa também para se divertir. E vai chegar uma época em que você não vai ver a hora de voltar para ele. Um bom colchão te acompanha por toda a vida. E mais do que proporcionar uma boa noite de sono, proporciona um bom dia para viver. Experimente acordar bem. Colchão Onyx. No Hospital de Olhos Francisco Vilar, onde sua visão sai perfeita. Enquanto o João experimenta os primeiros óculos, Ana, vizinha dele, usa lentes de contato. A tia Marta, ela quer ficar ainda mais linda. E o vô Pedro agora pode ver melhor o rosto do neto. Hospital de Olhos Francisco Vilar, referência completa em oftalmologia, com você a qualquer tempo. Dr. Francisco Vilar, diretor técnico médico, CRMPI 743. E vamos começar o nosso bate-papo de hoje com a Samantha Cavalca. Tudo bem, Samantha? É um prazer tê-la aqui no programa Arlete Convida. Arlete, o prazer é meu. Eu já quero dizer, eu tenho certeza que as pessoas que assistem o seu canal, elas ficam curiosas como é a sua casa, mas eu quero dizer que a casa da Arlete, gente, onde ela recebe a gente aqui, quando ela faz esse estúdio aqui maravilhoso, é a cara dela. Elegante, simples, Obrigada. olha, Sim, entendeu? Mas é com personalidade e muito elegante. É a minha vida, né? Eu adorei. Neta, a gente filho. vê, né, que tem as fotos, você coloca ali as pessoas que têm representatividade na sua vida. É o meu estilo também. Eu também sou cercada de fotos do meu apartamento, de quem eu gosto muito, da minha família. Família é tudo, né, na vida da gente. Samantha, eu fiz aqui uma colinha, porque faz tempo que a gente não conversa, né? Você está voltando, retornando à terrinha, né? Voltei, né, menina? Quanto tempo de jornalismo você tem? Olha, eu trabalho com jornalismo desde os meus 20 anos. Por que eu falo jornalismo? Porque acaba que o estágio que você pega, você faz assessoria de imprensa, é jornalismo. Então eu comecei bem novinha. E na verdade eu comecei, o meu primeiro emprego foi como vendedora de consórcio, tu acredita, Arlete? Acredito. Tinha 18 anos, né? tem que ser. Tinha 18 anos, aí o meu primeiro emprego foi esse. Mas eu sempre quis, desde pequenininha, eu sempre quis ser jornalista. Eu botava a bacia no quintal lá de casa, subia, fingia que era o palco, aí pegava uma escova, ou então uma garrafa, e ficava lá falando, sabe, me sentindo. Então, sempre eu tive esse chamado. Eu acho que não foi eu que escolhi, eu nasci assim, com essa vontade de ser jornalista. Então, sempre foi muito direcionado para isso. Eu nunca tive dúvidas que eu prestaria vestibular para jornalismo, foi o que eu fiz quando eu passei na Universidade Federal, curso de Comunicação Social, que é habilitação em jornalismo. E aí foi indo, Arlete. Então, eu já tenho esse tempo de jornalismo. Às vezes as pessoas só reconhecem o jornalista que está à frente das câmeras, mas eu também trabalho há muito tempo fazendo produção de programa, escrevendo. Eu lembro de você, se não me engano, num programa, fazendo um quadro com a Cíntia Lages. Eu entrei na Meio Norte, sempre gosto de deixar isso muito claro, pelas mãos da Cíntia Lages. Eu escrevi, no tempo ela lançou um quadro, o Tuitadas, e era o tempo que o Twitter ele apareceu, por assim dizer. E eu fazia os tweets e ela me convidou, ela gostou do que eu escrevia na rede social e me convidou. E aí eu comecei a fazer essa participação no quadro dela, que era o quadro do programa Em Cena, que depois... Em Cena, isso mesmo. Que depois eu via produzir. Passei 3 anos fazendo a produção do Em Cena, que era um programa de moda semanal. Mas, olha, não vou mentir também para você aqui, e nem para quem está assistindo a gente, a vontade sempre foi de trabalhar com política. É gostoso, né? Eu gosto dessa movimentação. É volátil, é rápido, ela é uma nuvem, como a gente fala. E ela é bem dinâmica. Eu acho que a questão da política é isso, ela é muito dinâmica. Isso me atrai, porque não tem nada a ver com rotina. Exato. Mas antes de chegar na política, vamos dizer, qual é a importância da assessoria de comunicação no contexto social e político do país?
Olha, é muito importante que hoje a gente vê que tem alguns políticos, vou falar dentro da área que eu observo mais, mas a gente tem empresas que elas conseguem ser realmente chegar no seu público, mas ela poderia chegar mais. Ou então ela poderia, quando tem uma questão de uma crise, ela poderia resolver de maneira que não fosse tão traumática. Então, um gerenciamento de crise. Aí, nesse contexto, tem que entrar profissionais que são gabaritados, Arlete. Então, é muito importante, principalmente do tipo que a gente vive hoje. É muito volátil a questão das redes sociais. A questão da fake news, a gente tem que tomar sempre esse cuidado. Então, aí é a importância do político, da empresa, ser realmente resguardado por uma boa equipe, inclusive de assessoria de imprensa. Eu acho isso importante. Eu tenho uma boa equipe aqui. Eu estou vendo. Se não fosse eles, eu não faria nada. É a que a gente está falando, né? A gente geralmente não acompanha quem está por trás das câmeras, mas eles estão aqui até. Ela está tirando foto, o Luan marcou, o outro está filmando e posicionar as luzes para tudo. Aí depois eles vão cuidar da edição, postar tudo, né? Muito importante. Agora vamos falar de Antena 10. Você saiu de uma, está na Antena 10. Hoje eu vi sua participação na bancada. Você também gostou? Hoje foi a nossa estreia, né? Estreia, eu vi na bancada. Como é que você está se sentindo ali? Dá um spoiler para a gente de como é que vai ser o seu programa que entra no ar. Parece que dia segunda-feira agora. Segunda-feira, 15 para as 8 da manhã, né? Exatamente. Olha, é muito gratificante poder trabalhar ali ao lado daqueles meninos. O Tony, o Douglas, o Pedro, eu gosto muito do Pedro. Hoje o Pedro, no intervalo, num break, eu sempre gostei muito dele, mas eu nunca tive muita aproximação. Ele pegou e estava falando da esposa dele. Eu enchi o olho de lágrima, que a gente sabe que ele perdeu a esposa recentemente. Eu falei, Pedro, não vou conversar agora, não. Eu não vou conversar agora, não, porque eu vou chorar. Eu vou entrar chorando, vão dizer que aconteceu alguma coisa aqui. Então, eu sempre acompanhava eles. Eu era criança e acompanhava eles. Então, é uma honra, mas tem uma questão primordial nisso, eu estar lá. A bancada nunca teve mulheres fixas. Tem que conquistar um lugar no espaço. Né? Mulheres precisam urgentemente se organizarem, uma empoderar a outra. A gente vê ataques que a gente vê a mulheres, por qualquer motivo, porque você não gosta dela, porque acha ela feia, porque não concorda com a sua opinião. Hoje, no Brasil tem muito essa polarização, você não está mais disposto a conversar com quem não concorda com você e você se isola naquela bolha social. Então, aí a gente vê, por exemplo, eu tenho uma posição de destaque que eu tenho a possibilidade de estar opinando. E eu vejo que a maioria dos ataques que vêm a mim são de mulheres. Aí eu pergunto por quê? Só porque não concorda com a minha opinião? Ou porque realmente ela... Será que não está intrínseco lá nela que ela foi criada achando que uma mulher não pode ter opinião? Aí é esse tipo de questões que a gente tem que debater. Todo mundo pode o que quiser na vida, sabe? Eu também acho. Depende de uma luta, de determinação, tá entendendo? De vontade, de vencer, de batalhas. Não ter medo de enfrentar, não ter medo dos nãos, vem muitos, né? O não você já tem, né, Arlete? O não você já tem. Toda situação que a gente vai vivenciar no mundo, o não tá lá. É você que vai transformar no sim. E antes do sim, às vezes vem um talvez. Exatamente. Não é verdade? Às vezes vem um talvez. Então, assim, é questão de determinação. Acho que tudo é muito foco, né? E o que... Pode terminar. E às vezes, aí a gente volta na questão dos ataques, às vezes eu acompanho, vou até falar isso para você aqui, em primeira mão, às vezes eu acompanho um grupo de WhatsApp, que às vezes alguém me ataca e vem outro me defende, ataca, defende, e eles ficam brigando. Eu falei, gente, vocês não tem o que fazer, não. Eu acostumei com isso, eu nem li mais. Eu falei, gente, que horror, né? Mas é assim, faz parte. E o que fez você aceitar a proposta da Antena 10, além das boas amizades? Foi a questão da oportunidade, Arlete. Eu sempre quis ser âncora. Eu fiz um post assim que eu anunciei a minha ida para a Antena 10 e eu contei um pouco da minha vida. Eu passei a minha vida toda ouvindo que eu não podia, que eu não seria. Muito tempo, olha. Eu era muito pobre, morava no Bela Vista. Não que eu seja rica, mas eu era pobre, minha gente. Porque a gente fala pobre de acordar aos gritos. Era eu. E aí foi uma família que a gente teve que fazer êxodo urbano, saiu de Teresina, foi morar em Fronteiras, que era
a terra do papai para morar com a nossa Sim. avó, porque ele sempre foi o único que trabalhou. A minha mãe sempre trabalhou fora, com salário, porque a minha mãe trabalhou muito, cuidar de 3 filhas é o maior trabalho do mundo. E aí o que aconteceu? Aí a gente sempre foi assim. Aí depois eu consegui estudar num colégio particular, quando nós retornamos para Teresina, mas era com bolsa, estudava com pessoas que não tinham a mesma renda que a minha. Então a gente é muito humilhado. O tempo todo é humilhada porque não tem aquela mesma mochila, é humilhada porque não tem aquele mesmo tênis, que não viaja para os mesmos locais. Então eu passei a minha vida toda ouvindo muito não. E aí eu engravidei aos 17 anos. Eu também engravidei. Né? 17, mas não é uma maravilha quando depois que passa a confusão que a gente vê, não é uma maravilha? Eu tenho 7 netos. Olha, tem quem diga, eu quero que isso aconteça comigo. Um de 22 anos. Tem um de Nossa, 22 anos. 22 anos. Mora nos Estados Unidos. Gente, que maravilha. E aí, muita gente chegou para mim e disse assim, a sua vida acabou. Então, primeiro, tem muita maldade de você chegar para uma pessoa que está grávida, de 17 anos, e dizer que a minha vida acabou. E toda vez que eu ouvia isso, e eu vou contar uma coisa para vocês aqui também em primeira mão, eu tive uma gravidez muito difícil por causa do estresse. Eu lembro que da última vez que eu fui fazer o pré-natal, o médico falou assim, olha, você não tem condição, a gente não vai fazer parto normal, a gente vai ter que fazer uma cesariana, porque você não tem mais condição de permanecer grávida. Aí eu falei assim, oh meu Deus, eu não queria morrer, eu tenho 17 anos, eu tenho tanta coisa para fazer na minha vida. E aí eu lembro que eu entrei, né, marcamos tudo, e aí eu entrei lá na sala de cirurgia e antes da anestesia eu me comuniquei com Deus. Eu falei assim, se eu acordar, porque era uma cirurgia de alto risco, se eu acordar, eu me comprometo que todos os dias eu vou ser uma pessoa melhor, que eu vou ser um orgulho para minha filha, um orgulho para minha família, e eu vou estar conectada com o Senhor. Eu estou para chorar. E eu vou estar conectada com o Senhor, quando eu falo Ele, sempre. E eu acordei. Quando eu acordei, quando eu recuperei a consciência depois da anestesia, eu falei assim, eu vou conseguir tudo o que eu quero. Amém. Porque quem me deu o aval foi Ele em me deixar viva. Tá certo. E hoje está de parabéns com a filha moça, bonita, Ai, me emocionei. Né? Quando eu falo essa história. Bonito, e eu nunca contei isso em lugar nenhum, Alete. Bom, que é a primeira mão. Primeira mão aqui. Agora vamos voltar um pouquinho no tempo, Samantha. Como foi a sua permanência na Mil Norte? Você foi demitida ou você pediu demissão? Eu pedi demissão porque recebi uma proposta da Antena 10. E aí, avaliei, eles me ofereceram um programa, tem a questão financeira também, então eu pesei tudo, falei com a Mil Norte, eles achavam que não era um momento para o que eu estava pedindo, mas a Antena 10 considerou que sim, fui para lá. Por uma questão salarial? Também salarial, também por a questão de eu ter meu programa. Eu vou ser a única âncora mulher da Antena 10, eu acho que isso é muito importante. E não é a Samantha sendo âncora, eu acho que as pessoas têm que enxergar as meninas, as que estão nos assistindo agora, as meninas dentro da faculdade de jornalismo, as mães, todo mundo tem que ver essa representatividade, que não é só minha, Muitas pessoas... Eu acho até que a finalidade maior de todo jornalista é se estabelecer num canal, ser âncora, atuar, né? É uma verdade. coisa importante para qualquer um. E me diga uma coisa, eu ouvi um story seu, onde você falava um pouco assim de inveja, né, de pessoas. Ficou algum ranço, alguma coisa assim, em relação a algumas pessoas? Quem são esses invejosos? Como é que você lida com isso? Olha, se ficou, o problema é só deles. O problema não tem nada a ver com isso. Não, Arlete, o que é que eu tenho a ver? O que é que eu tenho a ver com o que as pessoas falam, o que elas pensam? Se às vezes a gente não consegue controlar, mandar os nossos pensamentos. Agora, imagina a Samantha querer mandar no pensamento de outra pessoa, então o problema é dela. Sabe o que é que eu acredito? Dele, das pessoas. O que é que eu acredito? Em sintonia. Eu acredito o seguinte, você quer ligar, vai numa rádio, aí você bota a sintonia para ouvir aquela rádio. Se eu tiver a mesma sintonia que aquelas pessoas invejosas estão, eu vou ser igual a elas e eu não quero. Agora, eu não sei se na Mil Norte você tinha esse problema que eu vou relatar aqui agora, ou se você vai ter o mesmo problema na TV Antena 10. Quando a notícia chega até você, quando você capta a notícia, vamos supor que você pega na sua área política, pega aquela notícia, né? Você tem que
de acordo daquela notícia, de acordo com o editorial do jornal. Toda empresa tem suas regras. Ou você tem, às vezes, que omitir determinadas coisas. Não, toda empresa tem suas regras. Toda empresa tem sua linha editorial. Toda. Não adianta a gente dizer que não tem. Eu não sou a dona da empresa. Na verdade, eu não tenho empresa nenhuma. Então, eu sou contratada. Então, dentro da sua casa, Arlete, se você não fuma, não? Não. Se eu acender um cigarro aqui, você vai chamar minha atenção. Não é verdade? Você vai dizer, opa, peraí, aqui a casa é minha. Olha, você tem lá embaixo, você tem que fumar lá. Então, a sua casa tem suas regras, seu casamento tem suas regras, as empresas têm suas regras. E elas, empresas de comunicação, seguem uma linha editorial. Às vezes mais à direita, mais à esquerda, mais ao centro. E dependendo do assunto, isso muda. Dependendo da situação, isso muda. Então, respondendo a sua pergunta, tudo o que eu falo, em sua maioria, é se seguindo a linha editorial das empresas que eu trabalho. Porque o que a gente costuma ver é que as televisões, elas são, na sua grande maioria, televisões com linha editorial da esquerda. Tá entendendo? A gente, no íntimo da gente, a gente tem um posicionamento. Mesmo que o jornalista tenha que ser imparcial, você tem o seu eu, o seu âmago, aquele que você acha certo e aquele que você acha errado. Incomoda você ter que se direcionar para... Mas eu não é direcionado. Eu sempre tive sorte, apesar de ter uma linha editorial, nunca é direcionado. Nunca ninguém pediu, eu quero colocar isso na sua boca. Nunca. Nunca ninguém. Nem por nenhum local que eu trabalhei. Se tentou, se ficou subentendido, eu não ouvi isso. Sim. Não dei atenção e, principalmente, não fiz. Entendeu? Nunca ninguém vai colocar, Samanta, eu quero que você diga exatamente essa frase. Não. Por mais que eu seja colega de alguns políticos, por mais que eu seja colega dos meus colegas de trabalho, até de superiores, isso não vai acontecer, Arlete. Você falou em colega aí, puxando mais um pouquinho o assunto. Você transita bem ali em Brasília, no Salão Azul, no Salão Verde, né? No Congresso Nacional, que eu também conheço bastante. A gente vê que você tem um relacionamento de amizade bom. Eu já vi no seu Instagram você com alguns políticos ou algum político qualquer também, que você ali passa a frequentar a casa ou a festa junto e tudo, de uma certa forma se torna um amigo. Né? Uhum. Então, esse seu relacionamento de amizade com determinados políticos, quando a notícia chega em primeira mão para você, empata a sua amizade com ele e você dizer empata, a notícia, não. Mesmo que ela seja mais cítrica? Empata não. E eu ainda ligo e falo, eu vou ter que falar, porque se eu não falar, outra pessoa vai falar, eu não vou perder a primeira mão, não sei o quê, tá. Aí eu já chego informando que eu vou falar. Certo. Então, vamos falar agora um pouquinho das coisas que estão acontecendo no Brasil. Né, que você é conhecedora mais do que eu, viveu lá em Brasília, morou lá, né? Qual a sua avaliação do governo Bolsonaro? O governo Bolsonaro, até agora, ele ainda tem que mostrar que veio. Assim como o atual governo do Wellington Dias também. Eu ia pedir tá parado. Ambos os governos, assim, eles estão meio naquela... por exemplo, o governador Wellington Dias só vai anunciar o secretariado na quinta-feira. Pode até ser adiado. Isso é um comunicado oficial, pode ser até adiado. Mas ele começou o ano com o governo velho, com uma reforma administrativa que talvez não tenha sido a melhor, até por uma pressão dos aliados, da base aliada dele, na Assembleia e outras composições. E o Bolsonaro, o governo Bolsonaro, voltando para ele, a sua pergunta, o que acontece? Eu vejo, a minha avaliação é que o governo Bolsonaro cria crises. Ele cria crises, tem coisas que ninguém está falando, e eles criam aquelas crises. E a pergunta que eu faço, gente, o Brasil tem mais de 12 milhões de desempregados. Eu acho que o presidente falar de Gold Shower, o presidente ficar naquela briguinha interna lá, militares versus Olavo de Carvalho, que é o guru do presidente, Filhos versus Mourão, isso não deveria ser a prioridade do nosso país. Mas eu digo assim, em relação à reforma da Previdência, por exemplo. A reforma da Previdência, ela foi apresentada, ela até de maneira muito cruel, na minha avaliação, ela de maneira muito cruel. Você não vê pontos positivos nela? Não tem. A reforma da Previdência necessária, Arlete. Tá aí uma coisa, a reforma da Previdência é necessária. Sabe o que eu falo? Porque em relação à aposentadoria, eu me aposentei há 10 anos atrás. Me aposentei com
Eu ainda esperei fazer 50 anos para poder me aposentar. E depois que eu me aposentei, eu me arrependi profundamente, porque com essa Eu idade, não vou me agora aposentar. é que era a hora de eu estar tentando me aposentar. Não era não. Nem vem que Há não 10 tem. anos atrás. Então, eu acho que muito cedo a aposentadoria. Eu Tem pretendo, que ir mais mesmo, ainda mais na situação que a gente se encontra. Exato. A situação, o PT Eu não- deixou o governo uma calamidade. eu não pretendo me aposentar. Sempre falei isso. Eu falei, olha, se alguém contar Não, com mas minha eu me aposento aposentadoria... uma coisa e corro para outra. Então, eu nunca pensei em trabalhar com nada fora do jornalismo. Então, gente, eu vou estar lá, sabe, velhinha, se me der a oportunidade. Se não me der também, que vai para o canal de YouTube. Pode ter outra mídia, ninguém nem sabe o que é que vai ter, né? Então, mas a reforma da Previdência é necessária, mas ela tem que ter um cuidado. Ela tem que ter o cuidado, o Congresso tem que estar muito atento a isso, para que os mais penalizados não sejam realmente a população mais pobre. Então, a gente já viu que tem umas modificações, eles já vão fazer aí algumas modificações relacionadas aos trabalhadores rurais, por exemplo, mas ela tem que ser, eu acho que o Brasil, acredito muito que o Brasil tem que começar também a pensar em criar empregos, oportunidades, as pessoas querem emprego, mas também não pode penalizar quem é pobre. Eu fui pobre, Arlete, pobre não pode ser mais penalizado nesse país do que já é, porque pobre naturalmente já é penalizado. Mas, por exemplo, o governo do PT, Samanta, tinha um plano social maravilhoso, quando ele começou e tudo. É o pontual. Deu aquele up no pobre, tá entendendo? Mas, em compensação, terminou de uma maneira sórdida. É a corrupção, né? Tem o governo do Lula, ele foi marcado, o Lula e da Dilma foi marcado por essa questão da corrupção. O Lula era um excelente político. Ele conseguiu que nada da história da corrupção viesse à tona. Por quê? Porque ele tinha uma habilidade de aglutinar, de negociar. Ele tinha um desvio de caráter. Coisa que a Dilma não conseguiu ter. Uhum. A ex-presidente Dilma não conseguiu ter. Então, é complicado. Aí, o que? Será que aconteceu tudo de errado na Dilma? Não, ela já viu uma coisa de antes. Eu acho que a corrupção no Brasil vem lá da colônia, é endêmica, entendeu? Mas a gente não conseguiu perceber tanto isso no Lula, porque ele conseguia articular com o Congresso. A Dilma não conseguiu, sofreu impeachment. O Bolsonaro não está conseguindo. O maior articulador da reforma da Previdência hoje no Brasil chama-se Rodrigo Maia, e os filhos do presidente Jair Bolsonaro estão lá, implicando com ele. Os filhos, até de maneira genérica, mais o Carlos Bolsonaro, que é vereador no Rio. Mas eu tenho muita esperança que dê certo. Não, esperança a gente tem que ter. Precisa dar certo. Não pode dar esperança errado. A gente tem que ter. Não pode dar errado. Eu acho que essa questão de crise é a questão de gerenciamento. Eu acho que já vai acontecer essa acomodação. Mas também... só esperança não pode ser o combustível. A gente tem que ver. Mas a gente vê também que eles estão trabalhando para isso, né? Estão gerenciando as crises. Não estou discordando de você, eu estou acrescentando. A gente tem que ter sim esperança. É o país que a gente mora, é o país que a nossa família mora. Dos nossos filhos, nossos filhos. O brasileiro tem que começar a pensar mais em legado. A gente tem que pensar o que é que vai ficar para a próxima geração. Por isso a reforma da Previdência é muito importante. Se a gente não parar para pensar na Previdência agora, como é que vai ficar a próxima geração? Acabada, né? Sem perspectiva nenhuma de futuro. E o pacote anticrime do Moro? O pacote anticrime do Moro, ele vai aí... todo mundo, ninguém no Brasil, eu não conheço, pelo menos eu não conheço ninguém, e eu também nem quero conhecer, se alguém disser assim, você é a favor do combate à corrupção? E a pessoa vai dizer não. Eu não conheço ninguém. Então, tudo que vem nesse sentido, né, Arlete? Tudo que vem nesse sentido, porque qual é a grande questão? Nós brasileiros pagamos muitos impostos, mas parece que imposto é assim, é algo que a gente se acostumou a pagar e não cobrar esse retorno. E por que não tem esse retorno? Né? Por que não tem esse retorno? Um dos maiores culpados é a corrupção. Então, ver um pacote do Moro é para ajudar a combater a corrupção? É. Aí vamos falar também de outro, que o Moro, o ministro da Justiça, ele também tem que se preocupar com a questão da segurança pública. Estou falando da segurança pública de maneira geral, porque a segurança pública é uma questão de Estado. Então, todo mundo também é a favor. Então, eu acho que tudo que for, e agora que fique muito claro, a gente tem instituições fortes e o executivo não pode prevalecer em cima do legislativo.
e não pode prevalecer em cima do judiciário. Então, se o pacote anticrime do Moro conseguir manter essa independência, conseguir se manter nessa harmonia com os outros poderes, quem é que não apoia? E o posicionamento dos ministros do STF? Em relação a tudo que está eu acontecendo, acho, a tudo que está se... eu Parece que o que assim, está se querendo é alavancar uma situação de melhoria e o negócio lá está gringolando. Eu não vejo dessa maneira. Como não que vejo você vê dessa isso maneira. Eu vejo da maneira seguinte. Primeiro que a gente tem que ter... pela corte se passou muitas decisões que vão... essas decisões, aquela jurisprudência que foi criada, elas são maiores que os ministros. Porque os ministros Mas eles vão sair... Tem decisões que vão de contra elas próprias. Ministros vão sair e aquelas decisões afetaram a vida de milhares e milhares de pessoas aqui no Brasil e elas vão permanecer. Elas viraram um paradigma dentro da justiça. E aí o que acontece? O que eu vejo hoje no Brasil? Existe um desvirtuamento, principalmente das redes sociais, em querer dizer que o Supremo não presta. O Supremo é feito de ministros Não, que, mas assim eu como... não me referi, que fique claro também, eu não me referi à instituição. Uhum. Alguns dos que estão lá dentro estão mostrando... Eu entendi, tanto é que eu comecei a falar que eles vão sair e o que eles decidiram vão permanecer, né? Abriram aí para ocorrer modificações na vida das pessoas. Mas aí o que acontece? É uma corte formada com divergência de opiniões mesmo. É bom que tenha. É bom que tenha. As pessoas, todo mundo pensasse igual. Como é que ia ficar a representatividade? A representatividade de grupos que não se seriam representados. Então, mas eles seguem a Constituição, né? A grande questão é, os ministros do Supremo seguem a Constituição. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado na hora que a gente tece críticas direcionadas às instituições, porque as pessoas que compõem as instituições, elas vão sair, as instituições permanecem. E tem que permanecer, a democracia está nesse alicerce, né? Pois é, mas o comportamento delas no atual contexto interfere diretamente na nossa vida. Claro. Né? Aí a gente tem que ver os dois lados da moeda para não ficar um com o outro. Vamos falar de governo estadual. Você já falou do governador Wellington Dias, e agora parece que está na moda aqui no Piauí, os herdeiros políticos, quando não é a esposa, é o filho, né? Como é que está se desenhando aí a eleição? Isso mesmo, olha, é isso mesmo. Tem prefeito. Tem essa questão da herança política, tem sim, a gente sabe, mulheres, filhos, cunhados, cocunhados, tudo. Muita gente pergunta, né? Essa outra vai entrar para a política? Eu falei, oh meu Deus do céu, devia ter nascido. Hoje a resposta é não. Hoje, agora, conversando com você, Arlete, a resposta é não. Mas eu não costumo fechar portas que possam trazer benefícios, crescimento e evolução. Certo. Mas aí me diga como é que está se desenhando a substituição do prefeito aqui em Teresina. Eu acho que a gente tem algumas vertentes. A gente tem a vertente que vai ter o candidato do Firmino, que ele vai apoiar, que a gente fala que vai ser apoiado pelo grupo do Firmino. É um candidato naturalmente forte, porque vai ter a estrutura, vai ter a máquina. Caneta na mão é outra coisa. Caneta na mão é outra coisa. E o Firmino, aqui é a minha avaliação, ele tem muita coisa errada em Teresina? Tem, mas talvez se fosse outro gestor, o negócio estivesse mais esculhambado. A gente tem aí uma possibilidade também de uma vertente ligada ao governador Wellington Dias. A gente não sabe se ele realmente vai entrar, se não vai, mas existe essa possibilidade. Ele próprio? Não, uma vertente, alguém apoiado por ele. Sim. E também a gente tem uma vertente aí que a gente não sabe se vai conciliar com essa do Wellington Dias, que vai ser uma comandada pelo presidente da Assembleia Legislativa, o Temístocles Filho. Então, eles vão... o Firmino vai ter o seu candidato, talvez o Wellington tenha, o MDB deve ter, talvez o MDB e o PT fiquem juntos. Tem tanta coisa para acontecer ainda. Está tudo se desenhando ainda, né? Tá um emaranhado de coisa. Exatamente. Deve estar naquela fase de conversação. Só o que eles fazem é conversar o tempo todo. Eles dão entrevistas dizendo... Mas não precisa resolver agora, tem muito tempo ainda. Resolver agora é complicado. Não digo nada resolvido dentro das coligações. Não, agora, quando se fala nisso, ninguém fala com medo de se queimar, tá queimando cartucho, mas todo mundo já está se movimentando nesse sentido. As pessoas já estão falando de 2022. Nossa! Me diga uma coisa, quem não seria prefeito de jeito nenhum?
Um nome Quem não assim, que seria? não tem perigo de ser candidato a prefeito. Dentre esses aí que você conhece. Eu acho que tem vários que é só história, entendeu? Que não tem Quais? como. Por exemplo, hoje eu tenho informação na bancada que dentro do grupo do Firmino tem um grupo, por exemplo, da informação que o Samuel Silveira não seria esse nome. Tá fora. Não seria apoiado por eles. Eu acho, por exemplo, que dentro do PT, eu acho que é muito mais fácil o Franzé do que ser o Dudu, ser candidato. O Franzé nega que não tem interesse, mas a minha visão, pelo que eu escuto, é muito mais fácil. Acho que o PT pode botar vice, por exemplo, numa outra chapa, Sim. mas eu acho que é isso aí. Mas tem muita coisa para acontecer ainda. Muita coisa para acontecer. Muita água para rolar, né? Debaixo dessa ponte. E você lá, firme e forte. Olha, se Deus quiser, viu, Arlete? Segunda-feira começa. Começa o nosso primeira mão, 7h45. Eu tô cuidando, né? diário, de segunda a sexta. Tô muito empolgada. Eu acho que vai dar frio na barriga, sabia? Quando eu estiver lá para estrear, eu acho que vai dar. Mas é bom, mas algo que não causa emoção não tem razão de ser. Não né? é verdade? Tem que ter. Eliana Madeira Campos. Pergunta tudo, Arlete, tudo mesmo, não esquece nada. Um beijo Ela não pra esqueceu. ela. Será que eu Beijo. esqueci alguma coisa? Se eu Eu esqueci, acho que você pode não. acrescentar. A hora é essa. Eu acho que não. A Ana Santiago. A Samanta foi minha aluna no Diocesano. É competente, bonita. Beijo pra ela. Ô, Ana, obrigada. Meires Lima Chagas. Pergunta por que no dia da apuração dos votos do Wellington Dias, ela levantou a mão quando ele ganhou. Não é porque ele ganhou, é porque eu acertei. Eu lá tô preocupada com quem vai ganhar, vai deixar de ganhar. Eu quero saber de eu estar comandando a primeira mão. Naquele vídeo, as pessoas gostam de ficar criando polêmica para ficar atacando. Naquele dia eu fiz assim mesmo. E toda vez que eu acertar, eu vou fazer assim mesmo. E quem quiser ficar com raiva que fique. Tanto é que no vídeo, é claro, você podia até botar na introdução e bota a legenda depois que você escuta, Luan, porque eu falo assim. Eu comemoro quando eu acerto. As pessoas odeiam. Sabe quantas vezes eu ouvi na minha vida? Ai, que chato você ficar dizendo que você deu a notícia. Ai, que chato você dizer que você é a primeira. Eu falei, quando é um homem falando, você não acha chato. Verdade. Problema seu, eu vou continuar falando mesmo. E quando eu acertar, e foi da Meu Norte desse jeito, vai ser na Antena 10, se foi qualquer outro lá, quando eu acertar, eu comemoro e ainda jogo na cara dos outros. Você errou, eu acertei. Tá certo. Outro é Dil, tá perguntando, assisto sempre a participação da Samanta no Jogo do Poder. Você quer, deve ser um programa, né? Era o que eu fazia. Era o que eu fazia lá na Meu Norte. Pronto. E agora, é Dilson, é? É Dil. É Dil. Agora, esse negócio, esquece. Agora é bancada Piauí, minha querida. Samanta agora é 10. É isso aí. Samanta, aí tem uma pergunta aqui, acho que a Arlete fale, essa é para mim. Você viu a entrevista do Lula? Comente. Olha, eu não vi a entrevista do Lula. Eu assisti. Eu não assisti porque eu acho que eu já saberia de cor o que ele ia falar, eu conheço bem o jeito dele e não quero dar relevância aqui ao que um presidiário diz, né? Não vem o caso aqui. Bom, mas aí, Samanta, eu gostaria de lhe desejar boa sorte. Tá entendendo? Obrigada. Aqui é de coração, aqui não tem falsidade, tá entendendo? Eu quero que você seja uma vitoriosa, uma vencedora, que contribua para que esse Piauí melhore, tá entendendo? Ou você no cargo político, ou como jornalista, você tem tudo para deslanchar, tá entendendo? Obrigada. É o que eu desejo do fundo do meu coração. Convide os seus seguidores aí para... Antes disso, eu quero lhe dar um presentinho aqui, lembrancinha do programa, da Gráfica Zenit, que é nossa parceira aqui. Obrigada. Aqui eu vou escrever a primeira mão. Aí eu viro assim, primeira mão, tá para contar lá na bancada, contar lá no meu programa. Aí eu queria que você convidasse seus seguidores para ser 3-6, gente, 3-6. Curte, comenta e compartilha, queridos. Verdade, eu tô precisando. Vamos lá, vamos bombar isso aí, né? A internet é um canal excelente de comunicação. Eu vivo me comunicando, não tenho canal de YouTube, ainda vou ver. Vai entrar, com certeza. Eu vou entrar, eu acho que eu vou entrar. Mas eu tô sempre fazendo stories no Instagram, tô sempre lá no Facebook, tudo, sempre lá mantendo aquele contato. É um feedback muito interessante. E o governo federal está utilizando esse feedback, sabia também? O Bolsonaro utiliza muito esse feedback nas redes sociais. E então eu acho que é isso aí, a gente está no caminho certo. Obrigada pelo convite. Nada, obrigada. O canal está à sua disposição quando você precisar. Obrigada. Gente, como ela disse, comenta, compartilha, se inscreve e até a próxima semana, se Deus quiser. Primeira mão. Primeira mão.